Um recado importante para nós homens. Dados da Sociedade Brasileira de Urologia apontam que em 25% dos casos registrados de câncer de pênis, o órgão precisa ser amputado. Para falar sobre isso, eu vou conversar com o Dr. André Matos. Tudo bom, doutor André? Como vai? Bem-vindo, obrigado por você estar aqui hoje. Casemiro. É um assunto importante para tirar as dúvidas de todos nós. É higiene, é isso? Primeira pergunta tem a ver com higiene, falta de higiene, é isso? Sim, tem a ver com falta de higiene, mas são quatro fatores básicos que a gente precisa ter em mente aí. É uma doença totalmente prevenível e catastrófica. Primeira coisa é cuidado com a higiene, tá? A segunda, acesso ao tratamento da fimose. Sim. Para quem não sabe o que é fimose, fimose é quando a pele do pênis, que é o prepúcio, ele não consegue ser exposto. Você não consegue puxar para expor a glande para poder lavar, fazer a higiene. Isso normalmente, a criança quando nasce com fimose, por volta dos 3, 4 anos de idade, ao sair das fraldas, já é para estar conseguindo abrir totalmente o pênis para fazer a higiene. Então, as pessoas que não têm acesso a esse tratamento e passam a vida com o pênis fechado, sem conseguir limpá-lo, têm um risco muito maior de ter câncer de pênis. A outra questão é o vírus do HPV, que está relacionado a práticas sexuais desprotegidas. Atualmente, já faz parte do calendário vacinal para meninos de 9 a 14 anos, gratuito pela rede pública, a vacinação contra o HPV, os subtípicos que mais causam o câncer de pênis e também o câncer de colo de útero na mulher. Tá? Então, essas 4 recomendações aí para evitar o câncer de pênis. Deixa eu voltar à questão da fimose, porque você falou de bebê e tem sempre essa dúvida. O certo é, quando o bebê nasce, já puxar de vez para acabar com a fimose? Então, isso é uma dúvida muito frequente. Na verdade, assim, se você puxa, isso traumatiza a pele, na cicatrização piora a fimose. Sim. Então, não é o certo puxar dessa maneira agressiva, porque muita gente mas faz isso, né? aos poucos, sempre que possível, na higiene, está sempre tracionando levemente a pele e com o desenvolvimento do órgão, essa pele costuma soltar, costuma abrir espontaneamente e um pouco de exercício, mas nada exagerado. Porque se você fere, se você causa fissuras, o processo de cicatrização piora a fimose. Eu estava lendo, e o senhor vai dizer se é mito ou verdade, aliás, era um quadro que a gente tinha aqui, que o fumo tem relação com o câncer de pênis, é verdade isso? Sim, existe uma associação entre tabagismo e câncer de pênis, então se recomenda que reduza ou que não se tenha esse hábito para evitar não só o câncer de pênis, como também tantas outras doenças. A associação entre tabagismo e câncer de pênis não é tão direta, tão importante quanto a fimose, quanto a higiene e quanto o HPV, mas existe uma relação. Vamos para a rua, então, muita gente querendo saber, tirar dúvidas sobre esse assunto. Daqui a pouco ele vai falar também sobre câncer de próstata. Vamos então, a primeira pergunta feita nas ruas para o doutor André Matos. Ô, doutor, é obrigado eu fazer a lavagem, a higiene, após o sexo, entendeu? Excelente pergunta, sim. Toda vez que tem relação sexual, lavar, enxugar, porque aquela umidade que fica é sujeito à infestação principalmente por fungos e essa irritação crônica, esse processo de irritação crônica é quem leva ao longo de anos ao câncer de pênis. Então, é importante sim. E outra coisa, a calça apertada, estilo sertanejo, não é verdade? O suor, a compressão, isso tem alguma relação com o câncer de pênis ou não? Não, não tem nenhuma relação. É só higiene mesmo? É só higiene. Vamos lá, para a rua. Mais uma pergunta do povo para o doutor André Matos, a segunda, vamos lá. Quando o homem precisa ir ao médico fazer exame? É uma pergunta bem genérica, né? Por em exemplo, relação... Um sintoma, né? Quando é que tem que ter algum sintoma de câncer de pênis? No caso do câncer de pênis, Sim. pronto. O primeiro sinal do câncer de pênis é uma lesão, ou uma ferida, ou uma pápula, que é uma espécie de verruga, no órgão, que não cicatriza, né? Qualquer lesão em pênis que não cicatriza em um mês precisa de investigação, tá? Então, não, é só uma ferida, é uma inflamação, foi um trauma. O eclair, por exemplo, não Se tem for nada a ver, isso, em um mês vai cicatrizar. Certo. Então, se passou de um mês e não cicatrizou, tem que procurar atendimento para investigação.
O câncer de pênis ele começa pequeno, ele começa com uma pequena lesão, uma pequena úlcera, uma pequena verruga e depois ele cresce. E pasme, os pacientes que nos procuram, principalmente nos hospitais públicos, eles já chegam em estados avançados da doença, em que não é mais possível a preservação do órgão. Tem que amputar. Cerca de 400 homens têm o pênis amputado no Brasil por ano, por conta de câncer de pênis, isso dados oficiais, né? A gente imagina que seja muito mais, porque alguns casos não são registrados. Mas dá para reconstruir? A reconstrução é bem complexa. A maioria das vezes não dá para reconstruir. Mas corta o pênis todo? Depende, né? Em algumas situações, a depender do avanço da doença, é preciso retirar completamente o pênis. Procedimento chamado emasculação, tirar completamente o pênis. Na maioria das vezes, como o tumor ele incide principalmente na glande, é possível a amputação parcial ou até só a retirada da glande. Mas, em muitos casos, é necessário a amputação. Ave Maria. Vamos lá, mais uma pergunta na rua. Vamos lá, próxima. Qual o exame que descobre o câncer de pênis? Certo. Então, o câncer de pênis, como eu falei, ele é suspeito por uma lesão que não cicatriza e o exame é a biópsia, né? Uma lesão que não cicatriza a partir de um mês, procura o médico, na suspeita, biópsia. Retirar um pequeno fragmento com anestesia local já é suficiente para fazer o diagnóstico. Tem alguma dor como sintoma, por exemplo? Uma dor no pênis, sei lá, algum sinal que passa por dor? Irritação, né? Vai ter irritação porque tem aquela pequena úlcera, aquele processo inflamatório e certamente aquilo incomoda. Mas como ele atinge camadas da população que têm um acesso difícil aos serviços de saúde, né? Pessoas com nível socioeconômico menos favorecidos, que tem tantos problemas na vida, sim, que aquilo ali ele vai deixando, né? Ele tem tanta coisa para resolver que aquilo não incomoda tanto, vai deixando e quando chega já está num estado que realmente é insuportável e aí não tem jeito. Mais pergunta, vamos à próxima. Na hora de dormir, o homem deve usar que tipo de roupa? Isso passa por aquilo que eu perguntei, né? Não, uma roupa confortável mesmo, um pijama, preferencialmente de algodão, mas isso não tem uma influência direta no câncer. Não tem nada a ver. Não. Pelo que o senhor está falando, é HPV e a falta de higiene, né? Isso. E quando a gente fala falta de higiene, não necessariamente é culpa do indivíduo. Às vezes ele tem uma fimose fechada que impede a higiene adequada. Tá? Então, muitas vezes é falta de acesso mesmo, ou desconhecimento, né, do problema da fimose. Muita gente nem sabe o que é, acha que aquilo é normal e leva a sua vida com aquilo ali. Ou a falta de acesso mesmo ao tratamento para fazer a circuncisão. Ou não lava direito também, né? Às vezes a pessoa toma banho e não lava direito. Tem que abrir, expor a glande, passar sabão, tudo certinho, né? Sim. O câncer de testículo tem alguma coisa a ver com o câncer de pênis ou são coisas totalmente diferentes? São coisas totalmente diferentes. O câncer de testículo costuma ser um problema embrionário, tá? Tanto que atinge jovens e é uma questão muito mais genética do que uma coisa ambiental. Tá? Então, não tem assim, nenhum fator ambiental conhecido para o câncer de testículo. Muito mais. Já o de pênis, não. O de pênis a gente pode realmente evitar com essas medidas que foram citadas. Vamos para a rua então? Tem outra pergunta? Vamos nessa. Vamos ver. Doutor, na hora do banho, a higiene deve ser feita de que forma? Então, deve ser exposto a glande, né? Aberto o prepúcio, em quem tem um prepúcio redundante, e feito a lavagem normal com água e sabão. Não tem segredo. É só a pessoa ter consciência de que isso é necessário, tanto no banho quanto após as relações sexuais. A fimose, então, que o senhor está destacando bastante, quanto antes o paciente fizer a operação, a cirurgia, é melhor, né? Claro, né? Sim. O câncer é causado por um processo irritativo crônico, né? Pelo fato de não conseguir limpar, aquilo acumula impurezas, aquilo irrita a pele cronicamente e ao longo dos anos se desenvolve o câncer. Então, quanto mais precoce é feito esse tratamento, melhor. Tem mais pergunta? Tem? Então vamos, a consulta é de graça. Vamos lá, vamos outra. E depois de urinar, como a higiene deve ser feita? Isso é importante porque se acumula um pouco de urina no prepúcio, então é interessante, na hora de urinar, se reduzir o prepúcio, né, abrir bem o pênis para não acumular a urina ali, e após balançar bastante,
pode secar com Papel, com né? papel higiênico mesmo, precisa lavar, normal. não, né? Não, após a micção, não. Doutor André Matos, obrigado. Ó, eu falei de câncer de próstata, vou ficar devendo, ele volta aqui para falar. Vamos marcar na próxima semana, Vamos, pode ser? vamos sim. Obrigado, Estou à foi sua ótimo. Tem que disposição, tirar essas Casemiro. dúvidas, né? Muito obrigado, doutor André Obrigado. Matos. Então, falando, 400 pessoas no Brasil, oficialmente, com pênis amputados, não é isso, doutor André? Na Bahia tem dados sobre isso? Na Bahia, não, mas no Hospital Aristides Maltês, cerca de 40 amputações por ano. 40 Ou seja, amputações. mais ou menos 10% do que se faz no Brasil. Obrigado, doutor André Matos. Direto aqui, falando direto do palco da Mambolada, que daqui a pouco vai estar aqui com a gente. Obrigado, um abraço para o senhor.